Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um TKCast oficial e hoje com uma presença ilustre aqui, um cara que tem uma história com a TK Solar já de anos e muito legal que vocês vão acompanhar isso durante o período que a gente estiver gravando aqui e a gente vai estar falando sobre muitos assuntos, mas antes disso, quem é Diogo Garcia? Boa tarde, amigo. Para mim é uma honra, um privilégio, uma alegria muito grande, uma satisfação estar aqui no seu podcast, né? E falar sobre um tema que realmente eu vivo na minha vida pessoal, na minha vida profissional, que é o autoconhecimento, com essa ferramenta Enneagrama. Sou empresário, sou empreendedor há mais de 20 anos na área da educação, né? Com faculdades, com colégio e com instituto. E hoje eu sou facilitador e treinador de Enneagrama. Levo o Enneagrama tanto para a vida pessoal das pessoas, tanto para a vida profissional, para as empresas e para as famílias. Que show, irmão. E é um cara que já fez grandes feitos por Sorocaba, né? Já trouxe imersões para cá. Conta um pouquinho sobre isso. Então, eu já realizei 3 congressos de empreendedorismo aqui em Sorocaba, com 1.200 pessoas, trazendo aí grandes nomes como Robson Shiba, o Janguei Diniz, né, entre outros palestrantes e treinadores. Recentemente, agora, dia 24 e 25 de junho, eu fiz um seminário de autoconhecimento com o Enneagrama, e aí já são mais de 20 formações, treinamentos, então estou aí no mundo do autoconhecimento há mais de 10 anos. Que legal, irmão, que legal. E é uma grande referência para a cidade de Sorocaba e para o Brasil, né? E a grande importância disso, Diogo, eu sempre bato muito nessa tecla, porque eu sempre falei isso para você, né, de forma muito aberta, que eu acredito muito que o Enneagrama é o que verdadeiramente transforma as pessoas. O Enneagrama bate numa tecla muito importante, que é o início de tudo, né? Então ele leva as pessoas lá para o início de tudo, que é onde está a verdadeira causa, não o problema. Então eu sempre bati muito nessa tecla porque eu acredito muito nisso, né? É uma coisa que é uma bandeira que eu carrego, por isso que é um prazer também ter você aqui hoje, falando dessa bandeira que a gente carrega aqui dentro. E a coisa mais importante para mim, dentro desse processo, é que muita gente não conhece o Enneagrama. As pessoas ainda não tiveram essa base. Eu já trouxe inúmeras pessoas para fazer treinamento com você, para entender sobre o Enneagrama, porque muitas pessoas têm o desejo de ficar rico, né? Só que elas não entendem que enquanto elas não tratarem essa base, elas não vão alcançar o objetivo que elas tanto querem, porque pode até alcançar, o problema é depois manter isso, né? Porque a gente é traído pelos nossos pensamentos, pelos nossos instintos e por outras situações mais. Então, explica pra gente um pouquinho o que é o Enneagrama. Joia. Então, Enneagrama significa Enia de personalidade e gramos de uma figura geométrica. É uma ferramenta, é um conhecimento muito profundo sobre o ser humano, que tem aproximadamente aí 4.500 anos. Durante muito tempo foi um conhecimento muito fechado, muito místico, né? E depois o Enneagrama bebeu na fonte da psicologia, da psicanálise, da filosofia, da matemática, de ciências, de espiritualidade, de autoconhecimento. E hoje o Enneagrama que nós temos, ele é completo. É como se fosse um mapa da vida, um mapa do negócio, um mapa dos relacionamentos, um mapa da nossa personalidade, um mapa da nossa essência, um mapa da nossa consciência, um mapa dos instintos, um mapa sobre o ser humano, como se fosse um manual de instrução do ser humano. Então o Enneagrama traz de uma forma muito clara como nós funcionamos, como nós pensamos, como nós sentimos, como nós agimos. Por que nós fazemos tudo que nós fazemos na vida, nos negócios, no relacionamento? Existe uma motivação por trás. Ele é além do comportamento. Existem muitas ferramentas, muito conhecimento que são comportamentais. O Enneagrama não, ele traz a motivação que está lá na infância, que geralmente está ligada à figura paterna e materna, né? E quando as pessoas não têm consciência disso, elas repetem padrões de comportamento, elas ficam repetindo o padrão, é como se estivesse repetindo de ano, né? Elas não aprendem. E aí as pessoas, como você falou, as pessoas querem riqueza, prosperidade, saúde, um bom relacionamento, só que elas não fazem e elas não entendem o que elas precisam fazer para ter tudo isso. Né? E por que o autoconhecimento, né, não é só sobre Enneagrama, é sobre autoconhecimento, é tão importante na vida das pessoas? Porque enquanto as pessoas não se conhecem de forma verdadeira mesmo, elas não conseguem mudar. Porque a gente só consegue mudar algo na nossa vida que a gente tem consciência. É a consciência que muda tudo. Se eu não tenho consciência que eu tenho aquele problema, eu continuo repetindo aquele padrão de comportamento
e eu não mudo. E o Enneagrama, então, ele traz como se fosse uma lupa mesmo, como se fosse um óculos assim, Uma clareza. uma clareza. Por que você faz tudo na vida e como que você pode mudar isso? Como você pode mudar a forma de pensar, de sentir, de agir, de reagir e você acessar a sua essência. O que é a essência? É o melhor de cada um de nós, através da consciência. Então, o Enneagrama é esse, é um grande mapa da vida. Então explica pra gente um pouquinho a diferença entre personalidade, essência e consciência. Ok. Na verdade, todos nós somos essência. Nós vivemos, nós nascemos e recebemos uma essência. A essência é a centelha divina que tem em cada um de nós. A pureza, o amor, a bondade, o otimismo, a esperança, a humildade, são virtudes do ser humano. Só que na vida nós vivemos num mundo de matéria, num mundo de limite. E na vida, todos nós passamos por processos de pancada mesmo, de processos de dores mesmo. Por quê? Porque a criança ela é extremamente vulnerável, inocente, pura. E a personalidade nós também recebemos de presente. E ela vem no pacote da nossa existência como a proteção da nossa essência. É como se fosse um airbag do carro. Ele veio lá para proteger a nossa essência. Só que quando essa personalidade sai, como sai um airbag do carro para proteger a essência, a pessoa geralmente ela distorce a imagem dela de perceber o mundo, de sentir, de agir, e ela acredita que ela é a personalidade. Então ela veste uma máscara, ela veste uma proteção, personalidade vem de máscara, vem de ego, e ela acredita que ela é essa personalidade. E ela esquece verdadeiramente de quem ela é. E quando ela veste essa máscara da persona, ela passa a perceber o mundo sempre desse jeito, sentir desse jeito, agindo desse jeito e ter os mesmos resultados. E aí, através da nossa consciência, que nós vamos resgatar essa essência nossa. E pegar o melhor da personalidade, porque a personalidade não é ruim. O que é ruim é a personalidade distorcida e exagerada, que cega a gente. O baixo nível de O consciência. baixo nível de consciência. Agora, a personalidade equilibrada é muito boa. A personalidade, ela veio para proteger você. Tem características, tem missão, tem propósito, tem comportamentos excelentes dentro de uma personalidade equilibrada. Então, quando através da consciência você diminui esse ego, essa personalidade distorcida, e você acessa a sua essência e você consegue equilibrar personalidade, consciência e essência dentro de você, aí você entra no flow, no fluxo da vida. Aí realmente as coisas começam a acontecer na sua vida. O fluxo da vida, então, na verdade, é o equilíbrio da personalidade, da essência e da consciência. Exatamente. É Show, isso. cara. É Show. isso. Então, o que todo mundo deve buscar, na verdade, é esse equilíbrio dessa tríade. Exatamente. Eu sempre dou eu trago uma metáfora, né, que a nossa vida é como se fosse uma árvore, aonde as raízes da árvore representam os nossos instintos, que depois eu vou falar sobre os instintos, como estratégia de sobrevivência que nós recebemos da nossa ancestralidade. Aqui o tronco da árvore, o galho da árvore é a nossa personalidade, que sustenta também tudo, igual os instintos, igual as raízes. O fruto da árvore é a nossa essência. E o caule da árvore, que é a própria árvore, é a nossa consciência. Então é através da consciência que eu cuido dos meus instintos, que eu cuido da minha personalidade para dar frutos. Enquanto eu não cuido dos meus instintos, da minha personalidade, eu não vou dar frutos. Eu posso até dar frutos, mas vai ser frutos ruins. Exemplo, eu dou exemplo. A árvore de manga dá o quê? Dá manga. A árvore de caju dá caju. E a árvore de ser humano dá o quê? Sim. Era para dar frutos, vários frutos, não só caju e manga. E era para dar frutos bons. E por que a gente não tem frutos bons às vezes? Isso é muito legal que você está falando, porque assim, já puxa o instinto já, porque eu acho que assim, o equilíbrio dessa tríade, o instinto pode atrapalhar. Total. Entendeu? Então já puxa o instinto aí, já fala um pouquinho. Beleza. Então assim, ó, é através da minha consciência que eu vou cuidar dos meus instintos, vou cuidar da minha personalidade para dar frutos bons, porque eu tenho livre-arbítrio. Eu posso fazer escolhas, eu posso dar significado, eu posso tomar decisões. E quando eu não me conheço, volto ao autoconhecimento. Eu faço escolhas, decisões, eu dou significado para coisas ruins. Então conta o que é instinto aí. Ok. Dentro do Enneagrama nós temos 3 instintos. Instinto de autopreservação, eu cuidando da minha espécie, olhando para mim, eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso me alimentar, eu preciso fazer atividade física, eu cuidando da minha espécie. Instinto social de pertencimento de grupo, nós somos seres mamíferos, então todo ser mamífero precisa de grupo, precisa de pertencimento. Instinto sexual, que é o instinto de um a um de conexão e da perpetuação da espécie. Então a gente consegue ver isso no reino animal, né?
Imagina um leão correndo atrás de uma gazela. O leão ele quer sobreviver, porque ele quer comer a gazela está fugindo porque quer sobreviver também. Imagina os animais andando em bando, em grupo, nós somos isso. Imagina o leão caçando, ele também quer sobreviver. Imagina um leão tendo um relacionamento com a leoa, é a perpetuação da espécie. Então nós temos isso também dentro da gente. E esses instintos, geralmente, igual a personalidade, distorce, fica exagerado, fica distorcido. E como que a pessoa consegue identificar isso? Traz isso para a realidade hoje de nós seres humanos, porque assim, isso é extremamente importante porque assim, eu sou autopreservação, eu não estou dizendo que eu estou dizendo, se eu sou autopreservação, teoricamente eu me basto, né? Eu gosto de ficar sozinho. Então, quais são as características de cada um deles para que as pessoas possam identificar isso? Ok, vamos lá. Vamos pegar um exemplo de uma autopreservação dominante, que é exagerado, distorcido. Geralmente é uma pessoa muito medrosa, muito ansiosa, que tem muita dúvida. É como se a vida dela estivesse em risco. E imagina nos negócios, no relacionamento, ela vai perder muita oportunidade. Só que ela é uma pessoa, às vezes, muito organizada, só que de forma exagerada. E tudo que é exagero não é bom, entende? Então, é uma pessoa que ela tem medo da vida, né? Agora, pega uma autopreservação que é reprimido. É uma pessoa extremamente desorganizada, que mistura pessoa física com pessoa jurídica. É um louco varrido. Eu falo que é quase um suicida. É uma pessoa que se coloca em risco a cada momento. Então, o que é bom? Autopreservação equilibrada. Eu cuido de mim, eu cuido da minha espécie, só que de forma equilibrada. Vamos pegar o social? Social dominante. É uma pessoa que ela é viciada em grupos, viciada em network, viciada em relacionamento, viciada em ser reconhecido, valorizado. Não é bom, porque é exagero. Imagina uma pessoa que é focada muito em grupos e em pessoas. Como é que fica a vida dela? Como é que fica a vida dela relacionada com a esposa, com os filhos? Ela perde tudo isso. Porque instintos são energias. Imagina 100% de energia e ela está usando 70%, 80% da energia para o social. Vai sobrar quase nada de energia para o outro. E aí está em desequilíbrio. Agora imagina um social desequilibrado. Um social reprimido, desequilibrado, é uma pessoa que não gosta de gente, não gosta de pessoa, não gosta de network, não gosta de vender, não gosta de liderar. Um tanto de oportunidade que essa pessoa perde. Sexual dominante. É uma pessoa que tem o sangue nos olhos, só que tem muitos ciúmes, muito controle, muito competitivo, muito possessivo. Vai ter problema dentro de empresa, dentro de relacionamento. Agora, o sexual reprimido é uma pessoa apática, que não tem energia, não tem disposição, não tem fogo. Então, o que é bom sempre dentro dos instintos? O equilíbrio. A vida é equilíbrio. Quando você está em equilíbrio, as coisas fluem e acontecem. E da mesma forma que aconteceu esse trauma lá no passado, da personalidade, aconteceu dos instintos. E tudo está relacionado à figura paterna e à figura materna. Não, é impressionante, né? Impressionante. Eu vivo isso porque eu faço tratamento com você e sou muito grato por isso, porque isso mudou minha vida, né? Mudou meu casamento, mudou muita coisa. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente não podia deixar de falar, porque eu acho que é extremamente importante as pessoas entenderem que existem outros tipos de terapia que tratam um problema específico, mas a causa é lá na base. E aí você deixou muito claro uma coisa: se eu não tiver a minha personalidade, a minha essência e a minha consciência equilibrada, se eu não tiver o meu instinto, a autopreservação, o social e o sexual também balanceado, eu não vou conseguir acessar o flow. É isso. Que é o principal objetivo de todo mundo. É isso. Quem que não quer ter uma tranquilidade emocional? Sim. Quem que não quer administrar suas emoções para não sentir... Eu escutei esses dias atrás o Jacob Petri falando sobre corpo de dor, que é a inconsciência. Isso. Né? Eu acho que achei aquilo lá fantástico. Que é a mesma linha do que você... É a personalidade dos instintos. Exato, exato. Isso. Então, assim, quem que não quer ter essa consciência consciente? Sim. Entende? Porque se você tem a consciência consciente do problema que você está vivenciando, naturalmente você consegue ter uma percepção muito maior e se autocorrigir para não se flagelar. Exatamente. Né? E aí muda. Aí muda o jogo. E a consciência que muda tudo. E quando você realmente consegue equilibrar todas essas áreas, né, da vida e toda a personalidade, os instintos, você se conecta com o seu espírito, com a sua alma. Está mais próximo de Deus. Está mais próximo Está mais de Deus. próximo do seu propósito. Do seu propósito. Exatamente. Exatamente isso. E trazendo toda essa realidade que a gente conversou agora, Diogo, para o mundo das vendas.
Porque eu costumo dizer que nós temos dois corações. E as pessoas ainda não perceberam isso, mas elas vão perceber em breve. Nós temos o coração do CNPJ e o coração do CPF. E se o coração do CNPJ parar, ele naturalmente ele vai afetar muito o coração do CPF. Quantas famílias são destruídas porque uma empresa quebra e outras coisas mais. Então, a gente tem o objetivo de levar essa mensagem para as pessoas, de ajudá-las a venderem mais, a não deixar esse coração parar, né? Então, eu queria trazer agora toda essa questão, todo esse conhecimento do Enneagrama que você tem para a área de vendas. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso nas personalidades, tá? Como cada tipo do Enneagrama, que é de 1 a 9, né? Depois você pode falar um pouco disso, mais os instintos, pode se destacar em ter sucesso em vendas. Joia, vamos lá. Como eu disse, a personalidade tem características positivas de cada um, né? Só que quando a pessoa está presa na personalidade, ela está presa no ego, ela está presa num vício mental, um vício emocional. Por exemplo, dentro dessas personalidades a gente tem as paixões, né? O 8 tem a luxúria, o 9 tem a preguiça, o 1 tem a ira, o 2 tem o orgulho, o 3 tem a vaidade, o 4 tem a inveja, o 5 a avareza, o 6 o medo, o 7 a gula. Então nós temos essas paixões. Quando eu estou preso na personalidade, eu não vou ser um bom vendedor, eu não vou ser um bom líder, eu não vou ser um bom gestor, porque eu estou pensando em mim, é o meu ego. O auto-engano. Auto-engano. Eu não estou olhando para o outro. Para você ser um bom vendedor, um bom líder, um bom gestor, um bom pai, uma boa mãe, não é só sobre você, é sobre as pessoas. Tudo são pessoas, vendas são pessoas, liderança são pessoas, famílias são pessoas. E se você não se conhece, você não conhece o outro. Se você não se entende, você não vai entender o outro. Então como é que você vai vender para o outro, sendo que você não conhece o outro e você não se conhece? E é importante a gente dizer isso que você está falando, porque assim, as pessoas compram primeiro você, Exato. depois o seu produto. Exatamente. Né? Então isso tem muito sentido. E geralmente as pessoas querem vender o que ela acredita, o que ela pensa, ela está no ego, ela está olhando só para ela. Exato. Ela não está preocupada com o outro, entende? Ela não está enxergando. Ela está presa nesse ego realmente. E quando eu começo a tomar consciência verdadeiramente de quem eu não sou essa personalidade, mas eu estou preso nessa personalidade. Que na verdade eu sou a minha personalidade, eu sou a minha essência, eu sou a minha consciência. É como você falou, coração de CNPJ e coração de pessoa física. As pessoas ficam sempre na dualidade. E as pessoas não entenderam ainda que existe um ponto 3, uma lei do 3 que vem no Enneagrama, que é um ponto de consciência e um ponto de equilíbrio. Que não é só pessoa física e pessoa jurídica, é os dois juntos. Entende? E quando eu uno os dois juntos, eu tenho equilíbrio. Nasce uma terceira força, uma terceira lei. Então essa é a integração, pegando o melhor da personalidade, pegando o melhor da essência, com a minha consciência, aí sim eu vou ser um bom vendedor, eu vou ser um bom líder, eu vou ser um bom gestor, e pegando os 3 instintos de forma equilibrada com a minha consciência. É sobre isso. Top. E quais são as características e habilidades de um vendedor do tipo 3, da personalidade 3? Porque o que acontece? Como é que ele pode usar isso para impulsionar o resultado dele de forma efetiva? Vamos lá. O 3, de natureza, ele já é um bom vendedor. Ele já tem esse comportamento de um bom vendedor. Mas o que acontece com ele na personalidade? Ele se perde. Ele confunde sucesso com amor e ele se torna um workaholic. Então é como se o sucesso, a alta performance, fosse a coisa mais importante da vida dele. E geralmente ele vai perder a família, ele vai perder valores, ele vai perder muitas coisas da personalidade. Agora, um 3, quando ele está na essência dele, que é ser um planejador, que é com a fé, com a coragem, ouvindo a intuição dele, pensando na família dele, usando o corpo, coração e mente, aí, cara, ele se torna um vendedor extremamente equilibrado, amoroso, bondoso, não só pensando nele, mas pensando no outro e pensando no todo, pensando na sociedade, na humanidade. Ele vai se tornar um vendedor extremamente original, extremamente único, especial, que vai treinar as pessoas, que vai desenvolver as pessoas, que vai trazer esperança para um mundo melhor, extremamente autêntico, verdadeiro. E aí ele se torna um dos melhores vendedores do mundo, na essência e na consciência, usando essa tríade, né, de personalidade, essência e consciência, usando coração, corpo e mente. E aí ele se conecta com o seu espírito, com a sua alma, entende? Agora, na personalidade, ele pode até ser um bom vendedor, mas ele vai mentir, ele vai enganar,
ele vai falar mentira, ele vai ser workaholic pra caramba e trabalhar 14 horas por dia, ele vai ficar doente, vai dar burnout nele, entende? Vai ser em desequilíbrio. Então sempre é um equilíbrio. No equilíbrio é um dos melhores vendedores que existe na face da Terra. Sim, e pessoal, às vezes parece que é complicado, né? Porque tem a ver com maturidade emocional, tem a ver com nível de consciência. Mas não é complicado, né, Diogo? Não é complicado porque é consciência. A partir do momento que a pessoa consegue entender toda a sua história e está tudo conectado com a sua história, passado, presente e futuro, e ela entender que ela está repetindo um padrão de comportamento porque ela está fugindo de algo que ela não está tendo coragem de enfrentar, de tomar consciência, de acolher, de perdoar, de aceitar, de ressignificar, dar um novo significado para o passado, a partir do momento que ela toma consciência, se torna muito claro isso, esse movimento. É muito claro. É uma coisa que você faz de forma consciente, intencional e com frequência. Mandando frequência para o universo. Por quê? Porque o universo é perfeito. O universo é perfeito. Deus é perfeito. E quando você entende tudo isso, e você se reconhece, você se ama, você se valoriza, você vai projetar isso para o universo e vai receber tudo de volta. Top demais. E o tipo 5, Diogo? Ou a personalidade 5 do Enneagrama? Como é que ela pode aplicar essa habilidade analítica e detalhista que ela tem para ela se destacar em vendas? Então, o 5 na personalidade talvez é um dos caras mais inteligentes. É aquele cara especialista, profundo, que estuda pra caramba, que ele sabe aquilo por completo. Só que ele tem dificuldade de execução. Ele tem dificuldade de ir para o corpo e transmitir o que ele sabe. Então, ele confunde teoria com prática. Sabe aquele cara que lê no livro e fala assim, entendi tudo. Mas aí quando ele vai executar, é diferente, né? Porque a execução é diferente da teoria, a prática é diferente da teoria. Então ele fica muito no teórico. Quando ele fica na personalidade, é um cara extremamente egoísta, é um cara que ele acredita que ele não precisa de ninguém, que ele dá conta sozinho. É um cara que tem dificuldade de acessar o coração, tem dificuldade de acessar o corpo, e ele fica preso na avareza, fica preso na mesquinhez. É mais ou menos assim, eu estudei tanto, que você não vai entender que eu estudei, eu não vou te explicar, mas essa é a mentira que ele conta para ele. Quando esse cara vai para a essência e para a consciência, ele pega tudo que ele já aprendeu, tudo que ele já estudou, e transmite para o mundo. Porque na mente dele vem o seguinte, o mundo é abundante, o mundo é próspero. Eu não preciso reter nada, eu não preciso guardar nada. Eu tenho que morrer com o copo vazio. Então ele transmite tudo com muita liderança, com muita força, com muito poder, abrindo o coração. Isso doando mesmo, entende? Transmitindo, doando, porque o mundo é abundante e não vai faltar nada. Quando ele faz isso, ele tem o que ele mais busca na vida. Prosperidade, abundância, transmissão, missão e propósito. Quando ele está na personalidade, é um cara extremamente analítico, só que ele está retendo todas as informações. Ele não passa a informação, ele guarda para ele, ele retém para ele. Olha que legal isso. Então quer dizer que na personalidade, o auto-engano é uma coisa que é o pavor de todos. O auto-engano é para todos. Para todos. Para todos. Não é só para o 3. Tem mais alguma característica que é para todos? Na personalidade? Cara, o ego, né? O ego, de olhar só para si, de achar que é só sobre você, de não olhar para as outras pessoas. E você podia dizer que a transição disso é personalidade e essência, a consciência está no meio. A consciência é o equilíbrio de tudo. Entendi. A consciência é onde você pega o melhor da sua personalidade equilibrada e o melhor da sua essência. E faz a integração dentro de você. Entendi. E aí você é inteiro, eu sei que a Enneagrama faz. Aí você é inteiro, você não está quebrado. Então as pessoas vivem hoje muito na dualidade. E é como se o mundo fosse dual, luz e sombra, Bolsonaro e Lula, preto e branco, rico e pobre. E o mundo não é dual. Na verdade, o mundo é integrado, ele é perfeito. Só que quebraram esse mundo, dividiram esse mundo. E aí isso foi de propósito mesmo. Grandes empresas, grandes homens da coisa, dividiram por quê? Porque aí eu preciso controlar, eu consigo controlar as pessoas. Porque se for tudo inteiro, tudo integral, cara, não era para existir guerra, não era para existir fome, não era para existir tragédia, não era para existir nada disso, porque o mundo é perfeito. E a gente vê isso muito claro dentro do Enneagrama, na lei do 3, né? Que é a lei do equilíbrio. Tudo para ser co-criado aqui na Terra, ser materializado aqui na Terra, precisa de uma lei de ação, reação e intermediação, que é a lei do 3, a lei do equilíbrio. Precisa de personalidade, essência e consciência. Precisa dos 3 instintos. Tudo
tudo. Você vê isso na música, você vê isso no seu corpo, mente, emoção e corpo. Você vê isso em todas as religiões. Deus é dividido em três: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Mas as pessoas criaram essa dualidade. Você vê isso, como que era antigamente? Autoconhecimento e espiritualidade junto, uma outra lei, né, que separaram, tudo separaram. E aí a gente acredita que nós somos dual. E aí o que acontece na nossa vida? Se o mundo está me dando o que eu quero, eu estou na minha essência. Nossa, eu estou feliz, nossa, eu estou rico, eu estou com prosperidade, as pessoas me amam, o mundo não me dá, eu vou com o meu ego, mas dá porrada nas pessoas. E eu não consigo integrar essas duas forças, essas duas vezes. Até para você nascer, alguém agiu, alguém reagiu, você nasceu. Lei do 3 de novo. Tudo é a lei do 3, tudo é a lei do equilíbrio. As pessoas esquecem disso. E o que você está falando agora faz muito sentido, porque assim, quando é dual, a briga. Quando a tríade, não. Porque na tríade você consegue entender que depende de 3. Integra. Quando tem 2, é igual jogo de futebol, um time contra o outro. Exatamente. Coloca 3 times para ver se tem disputa. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É um negócio muito louco isso. Exatamente. E o 2, Diogão? O prestativo de Enneagrama, aquele cara que arranca o coração de dentro dele, como é que ele faz para estabelecer conexões autênticas e construir relacionamento com os clientes? Cara, o 2 é o prestativo, é o ajudante. Então, na personalidade, é aquela pessoa que foca no outro, cuida de todo mundo, ajuda todo mundo, só que não olha para ele, não cuida dele. Também está em desequilíbrio. E aí ele tem uma sensação que ele está com uma poupança muito grande. Tipo assim, eu fiz tanto por você, eu te ajudei tanto, que agora eu mereço. E você tem que me ajudar também. Então ele fica sempre com uma sensação de carência, de falta, realmente. Como é que esse cara evolui? Evolui primeiro cuidando dele, olhando para ele, entendendo o quanto ele é importante, o quanto ele pode se amar, se reconhecer, se valorizar. Eu sempre falo pro 2, vai cuidar da tua vida, para de cuidar da vida dos outros. Cuida primeiro de você para depois se transbordar na vida das pessoas. Por quê? Porque a gente não pode dar nada que nós não temos. Como é que o 2 vai amar? Como é que o 2 vai cuidar do outro, sendo que ele está ferrado? Ele está fudido, entende? Então, o primeiro movimento do 2, cuidar dele. A partir do momento que ele cuida dele, ele passa a ter humildade. Porque na personalidade ele é orgulhoso pra caramba, ele não aceita ajuda. Chega a ser arrogante e prepotente. De querer ajudar todo mundo, como se fosse Deus aqui na Terra, mas ele não aceita ajuda de nenhum, porque ele acha que ele vai ficar com dívida com a pessoa. Como ele acredita que as pessoas estão com dívida com ele. Então, primeiro ele cuida dele, com muita humildade, pede ajuda, aí vem a liberdade, vem a vontade, vem o livre-arbítrio. Aí ele faz um movimento pro 8 com muita força do corpo. Ele sai do coração, ele vai pro corpo com muita liderança, com muita força, com muita clareza, com muita verdade. E depois ele vai para a mente no 5 com muita abundância, com muita transparência, com muito flow e com muito fluxo. Integrando também personalidade, essência e a consciência dentro dele. E aí vai se tornar um vendedor extremamente que tem empatia, que tem compaixão, que é prestativo, mas que pede ajuda, que é humilde, que ama de forma incondicionalmente. Na personalidade é amor condicional. Ele ama. Só que você tem que amar ele também. Se ele não amar ele, vai dar porrada em você. Vai queimar o seu filho. Sempre algo em troca. Sempre esperando algo em troca. E também está desequilíbrio. Então eu sempre falo, Guto, é assim, ó. Na personalidade, cara, eu posso dizer que é o nosso pior. É o nosso ego mesmo. Entende? Na essência, é outro ser humano. Na essência e na consciência, é outro ser humano extremamente. Quer ver um exemplo do 6? Que a gente vai chegar lá, mas o 6 é muito claro. Na personalidade, o 6 é o mais cagão, mais bundão de todos. Entende? É o que tem mais dúvida, ansiedade, muito medo. Na essência, é o mais corajoso, que tem mais fé inabalável. Ou seja, é outro ser humano, cara. Quando você entende esse jogo, quando você compreende isso, você se torna uma outra identidade, um outro ser humano. E aí você passa a ser instrumento de Deus aqui na Terra. Porque aí é como se você tivesse se curado. Eu me curei. Como eu me curei, agora eu vou ensinar as pessoas. Legal. Eu queria te fazer uma pergunta agora que me veio agora na cabeça. E eu gosto de fazer perguntas bem elaboradas para esse processo, que eu acho que todas as vezes que eu vou colocar um tipo de pergunta, eu fico pensando como é que a gente pode contribuir com as pessoas de forma assertiva, para inclusive acelerar o resultado dele, né? Sim. Eu sou o perfil 3, então a gente quer acelerar o resultado das pessoas de uma forma mais assertiva. E essa pergunta tem tudo a ver. As pessoas, de uma forma geral,
eu estou até fugindo do script aqui, porque Tá isso tudo aí bem. vale Esse é muito bom. a pena. Isso é bom. As pessoas, de uma forma geral, elas buscam resultados. A gente já entendeu que se ela não tratar a base dela, dificilmente ela vai conseguir alcançar um resultado consistente, Sim, correto? sim. Isso tem a ver com níveis de maturidade. Níveis de consciência e maturidade. Maturidade também. Isso. Né? A consciência, depois que ele adquire um pouco mais de maturidade, ele começa a sentir de uma forma diferente, a consciência melhora. A consciência e a maturidade estão plenamente alinhadas. Exato. Isso. Isso tem a ver com idade, é a primeira pergunta. Tá? Segunda pergunta, como é que eles podem acelerar esse processo olhando para esse autoconhecimento? É a segunda pergunta. Okay. E terceira pergunta, como que eles podem fazer, Diogo, para encontrar essa maturidade também de uma forma mais acelerada para elevar esse nível de consciência? Boa, vamos lá. Primeira pergunta, tem a ver com idade? Eu acredito que não. Porque hoje a gente encontra jovens de 25 anos, 30 anos, com uma maturidade emocional extremamente elevada e com um nível de consciência extremamente elevado. Tem a ver com a história. Então, mas espera um pouquinho. Não tem a ver, tem a ver com a história também, mas isso, cara, eu vejo isso dessa forma e depois você corrige se eu estiver errado. Os jovens hoje estão ganhando dinheiro muito cedo. Então eles não estão passando de repente pelas mesmas provas que nós passamos lá atrás, né? Então o dinheiro te traz uma tranquilidade emocional, vamos dizer assim, para você procurar também uma ajuda mais especializada para aquelas dores que você tem, porque todos nós temos. Sim. Né? Então como é que você vê isso? Então, eu vejo assim, eu acho que não tem a ver tanto com a idade. Por quê? Porque depende muito da história da pessoa. Se a pessoa ela passou com os pais extremamente amorosos, bondosos, com uma educação muito boa, entende? A maturidade dessa pessoa vai ser muito mais elevada, o nível de consciência dela vai ser muito mais elevado, né? E através do autoconhecimento, ela passou também por um processo de autoconhecimento muito forte, de espiritualidade muito forte. Ela vai elevar essa maturidade mais cedo. A gente conhece hoje pessoas na humanidade que têm um nível de consciência muito alto, mesmo sendo jovens. Mesmo tendo, quando eu falo jovem, 30, 35 anos, 40 anos, eu tenho 46 anos, eu me acho jovem, né? Eu vejo isso como pessoas jovens, né? Então, eu acho que muda mesmo é esse processo de autoconhecimento, esse processo de espiritualidade, integrados tudo, e toda a história da pessoa. Quanto mais cedo, meu grande sonho, né, você sabe disso, é levar o autoconhecimento, a espiritualidade para a educação, para levar para as famílias, para levar nas favelas, para tudo, porque eu acho que isso liberta as pessoas. Porque no fundo, todos nós somos seres de essência, todos nós temos virtude, temos coisas boas, né? Por que algumas pessoas chegam mais cedo e outras chegam mais tarde? Escolhas, são decisões, são significados, é o autoconhecimento, é a espiritualidade. Porque o Papai do Céu deu oportunidade para todos nós, ele não diferencia nada. Aquela imagem que a gente tinha de Deus, que era um Deus vingativo, um Deus que aqui se faz, aqui se paga, não existe isso. É um Deus amoroso, é um Deus de misericórdia, é um Deus que é bom para todos nós, não tem distinção nenhuma. Então o que muda realmente o jogo hoje é você, é o seu livre-arbítrio. É você que vai mudar tudo isso daí, porque Deus já deu tudo para você, entende? Então acho que na minha visão, na minha crença, não é sobre tempo, é sobre exatamente a gente se conhecer, fazer escolhas assertivas, dar significados bons. E para algumas pessoas são mais cedo isso, para algumas pessoas são mais tarde, né? E tá tudo bem, algumas pessoas mais cedo, outras mais tarde. Qual que foi a segunda pergunta? Não, aí tem a ver muito com a questão do nível de consciência que a gente está falando. Sim, exatamente. A gente pega pessoas hoje com 50 anos, 60 anos, com nível de consciência muito baixo. Por exemplo, uma pessoa que tira a vida da outra pessoa, é um nível de consciência baixo, ela perdeu o coração, ela perdeu a mente, perdeu o corpo. Ela está ali só no instinto, só no animal. A ponto de ela tirar uma vida de outra pessoa e tirar a sua própria vida, é um nível de consciência muito baixo, muito baixo. Isso pode acontecer com uma pessoa de 50 anos, 60 anos, pode acontecer com um jovem de 20 anos, 30 anos, entende? Então percebe que não é a idade, e sim o processo que ela passou. Então, mas aí tem a ver com uma coisa que está dentro das perguntas que eu fiz.
como que a pessoa pode acelerar o resultado dela voltado para a pessoa que de repente viveu uma infância horrível, né? Anteontem eu estava aqui com um amigo e ele estava falando para mim, a mãe se suicidou com 6 anos, ele fugiu de casa porque a madrasta batia nele, entende? E agora é um cara extremamente, eu brinco que é europeu, que é aqueles caras que você olha para a cara do cara e você já vê que o cara tem cara de riqueza, né? A gente que é mais escurinho assim, tem mais dificuldade para chegar lá, você tem que provar muita coisa que você dá conta de fazer. Esses caras, eles já nascem com a prova na cara, né? Então, eles têm mais facilidade. Mas aí eu conversando com ele e tal, aí eu escutei ele falar para mim assim, cara, eu não gosto da minha boca, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e eu não gero conteúdo por causa disso. Aí o cara sai daqui desbloqueado. Mas a questão é a seguinte, por que essas pessoas, como é que essas pessoas fazem para acelerar esse processo que já é natural dela e que o nível de consciência baseado na criança ferida derruba ela? Sim. Como é que ela consegue fazer essa mudança? Cara, mergulhando. Se permitindo. Mas quando mergulha, aí eu vou fazer o advogado do diabo, quando mergulha é da dor. Isso. Entendeu? Isso. Dói pra caramba. Isso. Então, assim, como que a pessoa. Como é que você entende a recompensa disso? Tá, ok. Você só vai acessar a sua luz se você acessar a sua sombra. E Jung já dizia isso. Então você não vai mudar algo na tua vida que você não tenha consciência. Mudar dói. Não mudar dói muito mais. Então não existe outro caminho. Não existe outro caminho de liberdade, não existe outro caminho de elevação da consciência se não for através disso, se não for através da permissão, do acolhimento, do resgate. Eu dou um exemplo mais ou menos assim, se você pegar um pitbull hoje, você colocar ele na gaiola, né, ele filhotinho, você dá comida para ele, você dá tudo para ele, deixa ele lá preso, deixa ele crescer 1 ano e meio, aí você salta ele da gaiola, ajoelha e fala, vem pitbull, ele pula no teu pescoço e te mata. Nós temos um pitbull dentro da gente. Agora pega o mesmo pitbull, dá amor para ele, dá carinho, acolhe ele, ressignifica ele, perdoa ele, toma consciência, olha para ele, entende? O que ele vira? Seu melhor amigo. Então é esse o processo. Só que as pessoas não fazem isso porque elas têm medo, porque dói. Tipo assim, meu passado ficou no passado, eu não vou olhar para o meu passado. O seu passado é você. Tudo que você faz hoje, a forma como você se comporta, como você pensa, como você sente, como você age, está ligado ao seu passado, está ligado às suas raízes. Entende? Então não existe outro processo de libertação, de você entrar no flow, no fluxo, se você não for mergulhar nisso, se você não for entender isso. Porque é como se você olhasse para você, talvez que hoje tem raiva, tem ódio, tem mágoa, ou não se reconhece, não se valoriza, não se ama, que tem carência, ou se fica com medo. É como se você olhasse para você e falasse, não, isso é normal, eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Não, você não nasceu assim, você não é assim. Você é a sua essência, você é livre. Você é livre para você realizar o que você quiser. Você é livre para ter abundância, prosperidade. Você é livre para você se tornar um instrumento de Deus aqui na Terra. Mas enquanto você não entender todo esse processo, e você não aceitar, não perdoar, não ressignificar, não acolher, você não vai mudar. Você vai ficar preso. As pessoas acham que isso é clichê. Na maior parte das vezes. Sim. Né? Não precisa olhar para aquilo lá, não já aconteceu. Isso. Então explica um pouquinho sobre isso, que não é isso. Sim. Porque assim, a grande verdade é a seguinte, as pessoas desejam riqueza, abundância, tranquilidade emocional, só que elas só vão ter isso a partir do momento que ela decidir mergulhar e tirar a camada da cebola dela. É isso. Né? Porque quanto mais profundo você for, mais ardor no olho vai ter. É isso. Né? Então elas têm muita dificuldade com isso. Sim. Né? De olhar para esse passado. Eu vou dar 2 exemplos para as pessoas entenderem aqui. Vamos dar um primeiro exemplo sobre significado, decisões e escolhas. Eu sempre brinco o seguinte, né? Imagina que antes de você descer aqui na Terra, você tem um bate-papo com Deus, né? Deus olha para você e fala, olha, filho, como você é bonito. Filho, você vai lá para a Terra, cara, você vai nascer num lar abençoado, você vai ter pais maravilhosos, vai ter uma educação maravilhosa, você vai casar com algo que verdadeiramente se ama, você vai trabalhar em algo que você ama, e quando você morrer, você vai deixar um legado e todo mundo vai lembrar de você. Beleza, filho? Vai lá. Aí Deus olha para outra pessoa e fala assim, filho, eu errei na criação, você é feio pra caramba, hein? Rapaz do céu, você é feio, hein? Errei mesmo. Você vai pra terra, você vai sofrer pra caramba,
Você vai nascer num lar totalmente tumultuado, com briga, pancadaria. Você vai casar com uma pessoa que você não gosta, seus filhos vão ser um demônio e você não vai trabalhar algo que você gosta. E quando você morrer, ninguém vai lembrar de você. Aí a pergunta, Deus faria isso? Não. Agora, existem essas pessoas aqui que nascem nesse lar bom? Sim. Existem as pessoas que nascem no lar ruim? Sim. Agora, existem pessoas que nascem no lar bom e rebenta com a sua vida e rebenta com a vida da família? Sim. Existem pessoas que nascem no lar ruim e se tornam um anjo aqui na Terra? Muda a história dele, muda a história da família dele e das próximas gerações? Sim. O que acontece? É sorte? Não. Escolhas, decisões, livre-arbítrio, autoconhecimento, espiritualidade. Entende? Então aconteceu um evento lá no seu passado. Você deu um significado para aquilo. Bom ou ruim? Através daquele significado, você começa a pensar desse jeito, sentir desse jeito, se comportar desse jeito, e isso vira uma verdade para você. E você entra num ciclo, ou de autossabotagem ou de virtude, de coisas boas. Então eu preciso entender isso e ressignificar isso. Porque se eu não ressignificar esse meu passado, eu vou continuar pensando assim, sentindo assim, agindo assim, e aquilo é uma verdade. Para mim, eu não vou mudar a minha vida. É livre-arbítrio, é escolha, é decisões, é significados. E tudo que a gente aprende na nossa vida, a gente aprende assim, repetindo ou por emoções, até se tornar inconsciente. E só que o que é o foda disso? Tem um monte de coisa inconsciente que você é competente, você é bom naquilo. E tá tudo bem. Agora tem um monte de coisa que você aprendeu por repetição, por emoção, por significado, por escolha, por decisões, e é horrível. E você não tem consciência. Aí volta lá que o cara falou lá, da aula lá. Você tem que voltar um passo para trás e tornar isso consciente e competente. Porque se você não tiver consciente e com intenção, com frequência, de forma competente, você está agindo de forma no piloto automático, é inconsciente. E você não sabe que você está fazendo aquilo. É por isso que as pessoas têm vergonha de colocar a boca na internet. Exatamente. Acha que não tem conteúdo suficiente para poder mostrar. Exatamente. Elas estão no inconsciente. E tudo é projeção. Enquanto a pessoa não entende que é autoconhecimento, que é ela tem que mudar primeiro. Eu me amo, eu me reconheço, eu me valorizo, eu me perdoo, eu agradeço, eu sou isso. Ela não vai mudar a vida dela. Por quê? Porque dentro dela tem um buraco, tem uma falta, e ela vai projetar esse buraco, essa falta para o universo. E o universo é inteligente, vai devolver exatamente o que ela está projetando. Olha que legal isso que você está falando, porque assim, ó, eu estou estudando muito sobre isso e é uma grande verdade. A forma como você se comunica, a forma como você se mostra para o universo é a forma como as pessoas vão ver o seu sucesso. É isso, exatamente isso. Né? É muito louco essa muito frase. louco isso. Porque as pessoas realmente, elas enxergam você do jeito que você se vê. Enxerga, é isso, sempre assim. Só que você não consegue se ver da forma, muitas vezes a pessoa chega e fala para você assim, nossa, Diogo, você é um cara bonito, né? Você vai parar e vai olhar para você, eu? Tá falando de mim mesmo? Sim. Né? E é muito louco isso, porque você não se enxerga dessa forma, as pessoas te enxergam, você não se enxerga e o universo não te devolve. Exatamente. Esse dia um amigo meu, um grande amigo, falou assim, Diogo, você não tem noção o quanto você é grande. Você não tem noção o quanto você impacta as pessoas. Cara, você não se enxerga do tamanho do que você é. Entende? E esses dias eu comecei a minha mentoria também, né? E eu vou lá e converso 2 horas, 3 horas com os meus mentorados. Conversei com uma mentorada. Caraca, gigante! Enorme! 25 anos de experiência, mas ela não consegue enxergar. E aí, se ela não consegue enxergar, o universo não enxerga, as pessoas não enxergam. Então, por isso que volta de novo, autoconhecimento. E é muito louco isso, porque tá todo mundo olhando só pra falta. Pra falta, tá olhando pra fora. E sabe que essa semana, Guto, e assim, eu sei que eu tenho essa abertura para falar aqui, porque você é cristão como eu, a gente tem essa abertura de falar com Deus. Essa semana eu dei uma aula sobre Enneagrama e espiritualidade. Olha que louco isso. Quando eu distorço a imagem de Deus lá no passado, através da figura paterna e materna, eu distorço a imagem de Deus também. Então eu imagino o seguinte, papai e mamãe para nós lá na infância era que nem Deus. Eu olhava papai e mamãe, aquele grandão gigante, e eu achava que eu ia ter amor absoluto, proteção absoluta, reconhecimento absoluto, que é uma saudade que eu tenho, né, desse amor absoluto. E papai e mamãe não é Deus. Papai e mamãe vai cagar na nossa cabeça. E quando eu distorço essa imagem do pai e mãe, eu distorço essa imagem de Deus. E aí eu passo a ver aquele Deus, que é aquele Deus assim, às vezes com falta, que vingativo. Como assim você não está olhando para mim?
trabalhando, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, e você não tá olhando para mim, você não tá cuidando de mim. Como assim? E aí, exatamente, eu tô projetando isso, e o universo é perfeito. O universo vai me devolver isso. Então, como é que eu mudo essa distorção de Deus? Através do pai e da mãe. Por isso que fala, honrar pai e mãe, mudar a distorção do pai e da mãe, você distorce a imagem que você tem de Deus. E quando você realmente integra essa imagem de Deus, que é um Deus bondoso, amoroso, de misericórdia, de perdão para todos nós, aí, cara, aí você entra no fundo do fluxo, vem tudo louco, porque já é perfeito. Top demais. Entendeu? Cara, que sucesso. Irmão, e o tipo 8, cara? Como é que ele pode usar essa assertividade e confiança dele para ser um vendedor de sucesso? Tipo 8 também tem uma característica de gerência, né? Muito grande. Sim. Você tem uma gerente lá que é tipo 8. Sim, o 8 é o poderoso, né? Na personalidade, é uma pessoa que vai ser sucesso, mas vai dar maluco. Só que vai dar muita porrada, tá entendendo? É aquele sucesso à base da porrada, da força, do controle, da impulsividade, da agressividade. Então, ele vai arrumar muita briga. E as pessoas às vezes não vão gostar dele, vai perder a amizade e tudo mais. Esse é o 8 na personalidade. O 8 na essência, cara, ele vai pro coração, ele se torna vulnerável, ele se torna inocente, puro. E ser vulnerável, inocente, puro não é ser bobo, é passar a confiar nas pessoas. É passar a confiar que as pessoas são bondosas, são amorosas. E quando ele faz esse movimento, ele vai pro 5 também. Aí vem muita clareza, muita consciência quando o 8 vai pro 5. Na personalidade, ele desconfia de todo mundo. Ele acha que as pessoas vão trair ele. Ele arruma a briga, ele é agressivo, ele é impulsivo, ele tem muita raiva, muito controle. E ele perde um monte de oportunidade, um monte de amizade. E não se torna um bom vendedor, nem um bom líder, nem um bom gestor. Na essência e na consciência, cara, pensa num cara que vai fazer diferença no mundo. É um líder nato. É um cara que vai fazer o negócio acontecer. Ele entra dentro da sua empresa está bagunçada, sua empresa está faltando ação, poder, assertividade, liderança, resultado. Esse cara vai fazer diferença na sua empresa. No equilíbrio. Na personalidade, ele vai destruir a sua empresa. Ele vai destruir a sua empresa. E o tipo 6, Diogão? Tipo 6, a personalidade 6, como é que ela pode resolver esses desafios dela para realmente ter sucesso em vendas? Porque ela é um planejador. Planejador, O 6 na personalidade é o cagão, é o medroso. Uhum. Mas é um planejador em excesso. Uhum. É aquela pessoa que vai travar o seu time, a sua empresa vai travar a operação. Porque, exemplo, você cria um planejamento, o 6 vai falar assim, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E vai dar merda, e vai dar, e deu merda lá. E vai fortalecer a crença dele. Na essência, não. Ele continua sendo um planejador, mas ele vai para a coragem, ele vai para a fé. Ele ouve a intuição dele e ele vai para a ação. E aí se torna um cara extremamente com autoestima elevada, um cara vencedor, um cara autêntico, um cara que é leal, que você pode confiar a tua vida para ele, um cara que nunca vai te trair. Entende? Lealdade é muito forte pro 6, né? E um cara que vai analisar os riscos, mas sem ser exagero. Ele vai realmente proteger a empresa, vai proteger o time, porque ele tem essas características de analisar os riscos. Só que isso não paralisa ele. Ele age com fé, com coragem e com certeza ouvindo a sua intuição. O gerente é bom pro 6. Cara, eu falo que na essência. É ótimo. Eu falo que todas as personalidades são boas na essência e na consciência. Sim. E isso é um grande erro também das empresas, Guto. Porque as empresas, geralmente, elas contratam por características comportamentais. Só que elas esquecem das motivações por trás. Até que a Solar não faz isso. A Solar não faz isso. E aí, às vezes, ferra a vida do cara. Né? Eu sempre dou um exemplo, né? O 6 o 3 é um bom vendedor, um excelente vendedor. Só que se eu deixar ele na personalidade, eu vou destruir a vida dele. Ele vai perder o casamento dele, ele vai se tornar um workaholic, ele não vai planejar, ele vai ferrar a vida dele, vai pro burnout, pra doença, porque ele vai pro ego, ele vai só pra vaidade. Então, tudo é equilíbrio, cara. Tudo é equilíbrio. A última pergunta, nós vamos falar sobre o Enneagrama para as empresas, porque eu acho que isso é bem legal da gente falar. E o 7, Diogão? O Diogo em si, como é que ele aplica a energia e a criatividade para gerar entusiasmo na galera
que vai trabalhar com vendas? Cara, o 7 ele tem um comportamento muito bom de inovação, de criatividade, de brainstorms, né? De coisas novas. Só que na personalidade ele se perde nisso. Eu falo que é que nem um cavalo pangaré. Ele começa bem as coisas, aí vai ficando chato, vai ficando difícil, ele vai desistindo. Então é aquele cara que na personalidade não tem acabativa, não tem consistência, né? Aquele cara que não tem disciplina, não tem comprometimento. Ele começa muita coisa, só que ele termina poucas coisas. Na essência e na consciência, é uma das pessoas mais conscientes, mais equilibrada, que tem acabativa, que tem comprometimento, se torna um especialista, porque ele estuda pra caramba, e aí se torna um especialista. Ele vai pro corpo com muita responsabilidade, muito comprometimento, e ele acessa o coração dele no 4, com empatia, com compaixão, com amor. Eu falo que Deus escondeu na mente do 7 o propósito divino de Deus, que tem a ver com o nosso trabalho. E o 7 na personalidade, ele é que nem um macaco. Ele pula de galho em galho, ele não acha esse propósito. E quando ele se conecta com a essência dele, ele se conecta com o propósito divino dele, que é ser instrumento de Deus aqui na Terra. E aí vai ser um trabalho, isso é para todos nós, vai ser um trabalho que você ama, um trabalho que é leve, que é gostoso, que é prazeroso e que vai trazer abundância, prosperidade, liberdade e tudo para todo mundo. Top demais. E o 9, Diogão, pacificador, o cara que gosta de paz e amor, né? O cara Para você poder conseguir tirar esse cara quando ele tá na personalidade dele, para fazer esse cara funcionar é difícil. Sim, na personalidade é o mais procrastinador. É o cara que vai fugir de conflito, é o cara que vai fugir de briga, é o cara que não se posiciona, não se reconhece e não se valoriza. E sente muito medo, muita dúvida, acredita que as pessoas estão contra ele. Na essência, na consciência, ele se autovaloriza, ele vem a autenticidade, vem a performance, vem o sucesso, vem a coragem, vem a fé, ouve a sua intuição, e ele veio no mundo para trazer a paz, o amor e o consenso. Ele é um grande mediador, ele é um grande diplomata. Então um cara dentro de uma empresa é aquela empresa que vai ter harmonia, que vai ter paz, que vai ter tranquilidade, que vai ter respeito, entende? Ele vai integrar tudo isso. E ele se torna um cara vencedor, se torna um cara extremamente com alta performance, com muito resultado, né? E vai integrar todo esse movimento. Show. E o tipo 4? Tipo 4, como é que ele pode aproveitar essa sensibilidade emocional que ele tem e as habilidades artísticas, né, que é o artista do Enneagrama, para trabalhar isso para venda de produto e serviço? Cara, o 4 é uma das pessoas mais criativas que existe. É o cara que vê a beleza em tudo, é o cara que... Steve Jobs, né? iPhone, só existe um iPhone no mundo, né? É o cara que traz a inovação, a beleza, a criatividade. Só que na personalidade é a pessoa mais desequilibrada emocionalmente. É a pessoa vítima, melancólica, triste, que inveja todo mundo, que compara com todo mundo, que vive lá no buraco, que vive numa oscilação emocional muito grande. Na essência, se torna a pessoa mais equilibrada emocionalmente. Você lembra que eu falei? Na personalidade é o pior, na essência é o oposto. Na essência é a pessoa mais equilibrada emocionalmente, muito comprometida, muito responsável, muito criativa, que inova, que embeleza as coisas, entende? E vai ser um realizador, vai sonhar e vai realizar, né? Com muito equilíbrio. E é uma pessoa extremamente que tem compaixão e empatia pela humanidade. Que top, cara. E assim, quais são as principais personalidades, tá, para habilidades de diretoria, gerência, liderança? Quais são as principais personalidades? É lógico que a gente sabe que tem a ver com consciência, tem a ver com essência, tem a ver com várias coisas. Sim. Mas assim, num nível de consciência e num nível de maturidade um pouco mais elevada, quais são as melhores personalidades para esses cargos? Todos nós temos características para ser qualquer coisa, né? Mas a gente fala que no mundo do Enneagrama, 8, 7 e 3 são os mais assertivos. São as pessoas que realmente dão ação, que fazem a coisa acontecer, né? As outras tem aqui que são mais reativos. Então, 8, 3 e 7 tem mais essas características para liderança, para venda, para gestão. Mas todos podem ser. Todos podem ser líder. Mas esses 3 têm uma assertividade um pouco maior. Tem uma assertividade um pouco maior. Legal. Só que no nível de consciência baixo, ferrou. Gente, já estamos caminhando para o fim. Olha o tempo que, como voa quando o assunto é rápido e o assunto é muito bom, né?
Mas, Diogo, é o seguinte, eu entendo, quando eu falo dos dois corações, CPF e CNPJ, eu entendo que não tem sucesso sem... não tem, o pessoal fala muito essa frase, né? Não existe CNPJ forte com CPF fraco, né? Então, partindo desse princípio, explica um pouco pra gente. Você tem um treinamento sobre life e business, né? E a gente já conversou várias vezes, inclusive a gente está para voltar com um treinamento aqui na TK Solar, voltado para life e voltado para business, porque eu também entendo que se a gente não tratar o CPF, nós jamais vamos alcançar o CNPJ. Conta para a gente um pouquinho do que é esse treinamento, da importância dele e o quanto ele pode mudar, na verdade, de forma muito assertiva, o business das pessoas. Sim. Como eu falei, Guto, tudo são pessoas, tudo são seres humanos. Então, se você realmente quer ser um bom gestor, um bom líder, um bom vendedor, um bom pai, uma boa mãe, você precisa entender de gente, você precisa entender de pessoas, você precisa entender de você. As minhas formações, os meus treinamentos é muito profundo em relação a isso. De primeiro, você se conhecer de uma forma muito profunda, você entender toda a sua origem, tudo que aconteceu lá no passado e entender que nada aconteceu por acaso, que tudo tem uma conexão, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Quando você entende tudo isso, você muda a sua percepção do mundo. Não é mais porquê, é para que aconteceu tudo que aconteceu na sua vida. Para que você tem essa personalidade? Para que você tem esse instinto? Para que você nasceu nessa época com esses pais, nessa família, nessa cidade, nesse estado? É para quê? Quando muda o para quê, cara, a vida passa a fazer muito mais sentido. Você entende por que você nasceu e para que você nasceu. Então a minha formação fala sobre isso. Você se conhecer de uma forma muito profunda, você se curar para você se tornar um curador aqui na Terra. E você se tornar um instrumento de Deus aqui na Terra. E transmitir, inspirar na vida das pessoas a sua própria história, a sua própria mudança. Ninguém muda ninguém, mas nós podemos inspirar as pessoas a elas mudarem. A mudança é sozinha, é interna, né? Mas nós podemos ser facilitadores, nós podemos mostrar caminhos, nós podemos mostrar um mapa para a pessoa se transformar. Mas aí tem que ter a permissão. Se não tiver a permissão, nunca vai ter essa mudança. E muita gente não permite porque não quer olhar para a dor, né? Exatamente. É muito forte. E porque não tem cultura. Você sabe que eu falo sempre sobre cultura, né? A minha grande missão, a minha grande proposta aqui no Brasil e no mundo é criar uma cultura de autoconhecimento, espiritualidade e as pessoas serem livres. E quando a pessoa é livre, isso vai impactar em todas as áreas da vida dela, principalmente o profissional. O grande problema é que as pessoas gostam de resultado imediato. Sim. Né? E esse que eu acho que é o maior desafio hoje do Diogo, partindo desse princípio, porque, na verdade, assim, o Enneagrama é uma coisa que você vê a mudança de forma devagar, consistente, e o resultado depois não oscila mais. Isso. Eu bato muito nessa tecla dos grandes players. Eu acho que é um assunto que a gente deve falar, que todo mundo vai buscando a mágica da riqueza. Isso. Mas a mágica da riqueza ela já está dentro da gente. A gente já vive essa mágica da riqueza. Só que a gente está sempre olhando para a falta, para aquilo que a gente ainda não conquistou. E quando você para olhar tudo que você já conquistou, esses dias eu gravei um Reels meu e eu comecei a olhar a trajetória de tudo que eu já passei, tudo que eu já vi, tudo que eu já vivi, eu estou olhando para a falta, para o resultado que, de repente, imediatamente, que eu costumo dizer que fase não é fim, né? Você está vivendo, você começa a se questionar se aquilo realmente é verdade. Sim. Né? E você apaga tudo que você já fez de bom para a vida das pessoas. Então, as pessoas que buscam hoje a fórmula da felicidade, que buscam hoje a fórmula da riqueza, né? Se transformar num cara milionário, não vai encontrar. Tá fora. Tá fora. Isso. Tá fora. Ela não tá olhando para dentro. É isso. Eu acho que o grande diferencial que o Enneagrama faz, Diogo, é que ele olha para dentro. É isso. Entendeu? Eu bato muito nessa tecla do Enneagrama, gente, porque eu acredito realmente que o Enneagrama ele traz você com uma amplitude interna que muitas vezes você não tem, não vai ter. Porque todo mundo acha, já passou. Não passou. Tá ligado, presente, passado e futuro. Total. Entende? Tríade de novo. Então, quando você decide olhar para isso, para dentro de você, a transformação ela ocorre de forma natural. Né? Porque assim, e a gente tá falando, eu estou falando isso, eu entendi isso de forma muito clara. O que é o verdadeiro sucesso
das pessoas. Alinhamento do corpo, da alma e do espírito. E quando você entende isso, o Enneagrama está baseado no tratamento da alma, né? Para você ter uma ascensão com a espiritualidade que vai mudar o jogo totalmente para que você possa realmente alcançar o verdadeiro sucesso. Exato. Porque bens materiais vai ficar tudo aí. Mas qual é a mensagem que você vai deixar para o mundo? Sim. É o que faz a diferença na vida das pessoas. E olha que louco, né? Quando eu integro corpo, coração e mente, eu não preciso ter trabalho para a alma e para o espírito. A alma e o espírito já está dentro de mim. Ela vai natural. Ela vai natural, é no flow, é no fluxo. Você não precisa fazer esforço. Isso não é seu trabalho. Não é, você só vai saborear, curtir a vida e aproveitar. É a pólvora. Você só é a pólvora para acender a fogueira que está dentro. E da alma e do espírito está já dentro de você. Agora, quando o seu corpo está em desequilíbrio, seu coração desequilibra, sua mente desequilibra, não tem como conectar com isso. Entende? E as pessoas não têm essa consciência que o problema está, na verdade, no equilíbrio. No equilíbrio. Entendeu? As pessoas falam assim, eu tô cheio de dívida. Dívida é o problema, não é a causa. Isso. A causa está muito mais além do que isso. E aí você não decide investir em você e continua endividado, porque você vai repetir padrão de comportamento. Exatamente. Não sai desse ciclo da autossabotagem. Não sai. Não sai da dualidade. E a autossabotagem. Porque você é rei disso. Né? Todas as personalidades têm autossabotagem. Total. Qual é a mentira que você conta para você mesmo? Isso. Né? Exatamente, o auto-engano. Quando você traz isso para o nível de consciência, você fala que merda, eu estou fazendo cagada de novo. E aí Papai do Céu dá alguns presentes pra gente, que nós chamamos de problemas, e você acha esse problema ruim, você xinga, e esse problema era para ser um problema para você enxergar, para você falar assim, caraca, agora eu entendi por que está acontecendo isso. Sabe o que é muito louco isso? Eu estava conversando com a Débora, sua esposa, um abraço para a Débora, e ela falou um negócio que virou a chave minha e da Paula de um jeito. Ela é especialista em medicina germânica, e a gente estava conversando sobre isso, e ela falou assim, muitas das vezes, quando você está no final de uma doença e você toma remédio, você incuba aquilo dentro de você e ele já estava pronto para sair. Para curar. Você joga ele para dentro de você de novo, e isso acontece com o sentimento, acontece com a personalidade, acontece com a essência. Com tudo. Traz para dentro de novo aquilo que já estava indo embora. Entendeu? Exatamente. Quando você não decide olhar para aquilo que percorre a sua vida, naturalmente você não está fazendo ele sair do seu corpo. Você está trazendo ele para dentro de novo. Exatamente. É muito forte isso. É forte. Ela falou isso, cara, virou uma chave na cabeça da Paula, com remédio pro Joãozinho, né? Que a gente volta e meia, coloca remédio para ele, coloca as coisas para ele. E faz muito sentido isso, cara. Total. Porque aí você começa a entender que muitas das vezes o sentimento está indo embora e você não termina de tratar ele. Por quê? Porque a vida é processual, é processo, tudo é processo. As pessoas não respeitam o processo. Aí vem aqui, ó, dentro do Enneagrama, a lei dos 7, os setênios, 7 em 7 anos, 7 chakras, 7 cores do arco-íris. Deus criou o mundo em 7 dias, 7 dias da semana. Né? Mas se você não tratar aquela emoção até o final, daqui 7 anos ela volta de novo. Exatamente. Entendeu? Porque você não tem consciência. Exato. E você não sabe por que você está endividado de novo, por que você está doente de novo, por que seu filho não cura nunca. E aí muda, só que muda para pior. Ou você muda para melhor, a gente chama isso de elevação da consciência, espiral ascendente, e você passou de fase, que nem nas notas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. O do já é uma transformação, é o outro do. Então você muda de fase, elevar, espiral ascendente, ou você cai. Aí você piora, entendeu? Né? É processual também. Exato. Tanto pro lado bom, tanto pro lado ruim, né? Cara, que sucesso. Esse podcast vai ficar na história, hein? Tem assunto aí. Bom, pessoal, a gente está chegando no final de mais um podcast. Diogão, gratidão por ter vindo compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Você é um dos caras que eu admiro muito, que tem um conhecimento sobre aquilo, uma propriedade sobre aquilo que fala, e você sabe que a gente está junto aí porque daí Mas deixa uma mensagem final para o pessoal, deixa uma mensagem realmente que possa impactar a vida dessas galera, porque assim, de novo, o nível de consciência é muito baixo para aquilo que realmente elas precisam. Sim. Então deixa uma mensagem legal. Pessoal, primeiro agradecer aqui meu amigo, sabe o quanto eu considero ele, o quanto ele me ajudou, o quanto a gente está conectado, estamos juntos. E a mensagem que eu deixo é o seguinte: você já é. Entende?
É você acreditar nisso, que você já é filho de Deus, imagem, semelhança e tudo mais. E você começar a entrar em ação com esse você já é. Crença de capacidade mesmo, usar o seu corpo de forma equilibrada. E usar o seu coração, que nós chamamos isso de crença de merecimento. E sentir mesmo que você merece. Então conecta com o seu mental superior, que é a crença de identidade, eu sou. Conecta com o seu corpo equilibrado, que é a crença de capacidade, eu faço. E conecta com a sua crença de merecimento, do sentimento, eu mereço tudo isso. Quando esses 3 centros de inteligência estiverem integrados e de forma congruente, você se conecta com o seu espírito, com a sua alma. Quando você se conecta com o seu espírito, com a sua alma, você entra no flow e no fluxo da vida, e aí você vai curtir a vida, saborear a vida e transbordar na vida das pessoas e na sua vida também. É sobre isso. Que sucesso, cara. Isso vai ficar gravado para a eternidade. Gente, brigadão. Estamos encerrando mais um TKCast oficial. Obrigado, galera. Um abraço. Obrigado, valeu.